Quero aqui dizer para vocês que normalmente no dia que eu vou, na semana que eu vou para Ji-Paraná, é um dos nossos queridos cooperadores e obreiros aqui que prega. Mas hoje não é eu e nem eles. Nós temos o privilégio de ter a pessoa do pastor Isaías, que veio junto com a esposa dele, Claudina. Né, irmã Claudina? Alegria enorme receber você aqui de novo. Tem algum tempo que não vem aqui, né? Mas Deus seja louvado por eles. Aí o pastor Isaías vai trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. Pastor Isaías, é com o senhor. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e desejar momentos abençoados aqui na presença de Deus, onde nós queremos nos edificar também com a sua palavra. Sempre é bom estarmos aqui, porque aqui, além de ter afinidade com os irmãos, com a igreja aqui, é um povo que nós amamos. Por isso a gente se sente muito bem vir aqui participar com os irmãos aqui na igreja em São Miguel do Guaporé também, né? Mas hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre a reforma protestante que se deu anos atrás. A reforma protestante foi algo assim, uma obra extraordinária de Deus, onde Deus moveu com seu poder através de homens cheios do Espírito Santo, cheios do temor de Deus, cheios da sabedoria do Espírito Santo, né? Foram usados para fazer essa obra que foi tão grandiosa e tão importante. Hoje nós somos frutos, resultado desse trabalho da reforma protestante que começou em 1517. Mas eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 21 até o 28. Romanos 3, 21 a 28. Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura. Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Pois foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, porque de uma forma especial o Senhor tem usado de misericórdia e tem abençoado nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque ao longo da história o Senhor tem usado pessoas, homens de Deus, que têm defendido a Tua palavra, que têm lutado pela pureza do Evangelho, e através dos séculos, das gerações, tem se passado, mesmo com muita perseguição, até hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos para lê-la, estudá-la e podermos viver por meio dela. Te damos graça, ó Deus, porque o Senhor abençoou as nossas vidas, onde nós temos a nossa geração, a geração que tem tantas Bíblias de estudo, comentário, todas as formas, tradução em tantas línguas, para que o mundo pudesse conhecer a Tua vontade e compreender a Tua vontade. Nós te damos graça, Deus, por esse privilégio. Pedimos que nos abençoa. Fala, Deus, a cada coração,
abençoando cada vida, para que assim cada um seja tocado, Deus, nessa noite, pela Tua palavra, e todos os ouvintes, ó Deus, que a Tua graça, a Tua bênção alcance cada coração, trazendo a revelação do Espírito Santo, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Eu quero destacar nesse texto aqui, o verso 22, que diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem. Depois, lá o verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E depois o 28, que é a conclusão: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então esse texto está dentro do contexto da base do trabalho da reforma luterana, especialmente o trabalho de Lutero. A igreja nesse tempo tinha vivido uma decadência tão grande que chegou ao ponto que com certeza estava quase insuportável. A igreja tinha se distanciado tanto da prática da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, da mensagem de Jesus, da mensagem que os apóstolos pregaram, e todos os outros depois, que chegou ao ponto da venda das indulgências. Saiu do ponto original e caminhou em tamanha heresia para chegar ao ponto da venda das indulgências. Foi o ponto máximo, foi uma aberração diante de Deus. E nós vemos que nesse tempo a igreja, muitos homens de Deus se levantaram nesse tempo. A igreja foi bem até o ano 300 e alguma coisa, começo do quarto século, onde quando na época do imperador Constantino, ele se tornou amigo da igreja e cessou as perseguições. Depois de Constantino veio Teodósio, outro imperador romano, que se tornou mais amigo ainda, e inclusive fez um decreto de que todos deveriam ser cristãos. E com essa situação a coisa começou a descambar, a coisa começou a cair, se enfraquecer, e depois, com o tempo, com as gerações, a coisa foi chegando a tal ponto que anos depois uma coisa muito distante, que já não se pregava mais o Evangelho de Jesus Cristo. Foi-se caminhando, passando séculos, passando gerações, já passando um milênio. Depois do primeiro milênio, começou especialmente a levantar uns homens de Deus para trazer a mensagem do Evangelho de volta. No ano de 1174, se levantou um homem nesse tempo ali, Pedro Valdo, era um francês. Ele, com muita eloquência, começou a pregar a palavra de Deus, começou a chamar as pessoas, condenar os erros dominantes da igreja na época, e se levantou contra, trazendo a igreja de volta para o padrão original, para a pregação de Jesus Cristo e dos apóstolos. Mas no ano de 1174 ele foi morto na França, mandado ser executado pelo Papa Alexandre III. Mandou matar ele e toda a sua comunidade, as chamados valdenses, foram perseguidos, duramente perseguidos e mortos. Ele foi eliminado logo, e a sua comunidade fugiu, tentando se livrar da morte, foram se esconder nas cavernas. E lá, diz a história, que nessas cavernas, o povo que os perseguia, descobriram nas cavernas, tamparam a boca de umas cavernas lá, e colocavam fumaça dentro das cavernas, ao ponto de eliminar todos asfixiados dentro das cavernas. Foi uma crueldade sem piedade. Isso foi no ano de 1174. Depois se levantou um outro homem chamado John Wycliffe. Esse foi um inglês, muito eloquente, temente a Deus, combatendo as heresias, os absurdos dominantes da época, que eram muitos, terríveis. E
começou a chamar a atenção do povo para se voltar para o original, para a igreja primitiva. Pregação que Jesus pregou, o evangelho que Jesus anunciou, que os apóstolos pregaram. Mas no ano de 1384, ele foi queimado na fogueira. Sua cinza foi jogada no rio lá na Inglaterra e levado de água abaixo. Depois, uns aninhos depois, em 1415, se levantou um outro homem de Deus, muito eloquente, fervoroso, que era o conhecido John Hus. Ele era da parte da Grande Alemanha naquele tempo, né? Pertencia na região da Boêmia. Hoje é a República Tcheca, aquela região lá. E lá ele se levantou pregando eloquentemente a palavra de Deus e condenando os erros atuais, né? E chamando a igreja para voltar para os princípios bíblicos, condenando os erros existentes na época. Mas ele também foi queimado em 1415, queimado vivo, em cima de uma fogueira. E quando ele estava ali sendo queimado, inclusive eles queriam até amarrar ele em um detalhe, né? Ele falou: não preciso de me amarrar, porque eu estou muito consciente da minha obra. Eu estou muito consciente do que eu estou fazendo, do que eu estou pregando. Não preciso de me amarrar para me morrer em cima dessa fogueira. E naquele momento ali, ele deu uma profecia, aquela frase conhecida assim: hoje vocês estão queimando um pato, alguns dizem um ganso, né? Daqui a 100 anos se levantará um cisne, ao qual vocês não vão poder pôr a mão neles. E aí foi incendiada a fogueira e ele se foi. Antes de vencer essa profecia dos 100 anos, né, se levantou um outro grande homem de Deus, daí justamente na Itália, onde era o poder romano. Na Itália se levantou Jerônimo Savonarola, em 1498. Nesse tempo Lutero já tinha nascido. Lutero nasceu em 1483. E aí Savonarola, eloquente pregador, também combatendo os erros do poder dominante romano da época, né? Todas os absurdos que se pregavam naquele tempo, né? Entre outros, as indulgências era o ponto máximo do absurdo, né? E ele foi morto também em 1498. Nesse tempo Lutero já tinha nascido. Lutero estava com seus 15 anos, né? Nessa época, era adolescente, jovem. E o tempo se passou. Lutero nasceu em 1483. Nesse tempo eu já tinha 15 anos, né? E ele começou a viver seu tempo de angústia. Seu pai queria que ele se tornasse um advogado, né? Colocou ele para estudar direito. Mas certa vez ele tinha muita angústia na sua alma do que seria da eternidade dele. Ele tinha muito medo da condenação no inferno, e ele não sabia como se livrar da condenação do inferno. O que ele precisava fazer para ir para o céu? E certa vez ele e um amigo dele caminhando num sítio, numa estrada, veio um temporal, e com muitos raios, um temporal muito forte, né? E aí os raios vieram e fulminaram o seu amigo ao seu lado. Foi eletrocutado ali na beira dele, morreu no local ali. E aí ele, naquele desespero, ele clamou, fez promessa. Na época ele fez a promessa, clamou para Santa Ana livrar ele, né? Alguém tinha dado uma informação da Ana para ele, né? E ele clamou para Santa Ana, se ajoelhou lá no chão e pediu que se Santa Ana livrasse ele da morte, ele ia para o mosteiro e se tornar um monge, se tornar um padre. E Deus livrou a vida dele ali, né? Não foi em Santa Ana, foi Deus que livrou ele da morte ali, porque Deus sabia o projeto que Deus tinha com a vida dele. E ele escapou. E aí ele foi para o convento agostiniano. E lá ele se deu muito bem, muito estudioso, muito inteligente. Foi o melhor de todos os alunos. E vivia naquela angústia na sua alma. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele fazia as penitências, fazia tudo o que se mandava fazer. Ele atormentava, afligia sua alma com penitência, com tudo que ele pensava que devia fazer para agradar a Deus. Só que ele nunca sabia que se ele já tinha feito que chega ou não, se já estava certo ou não. Porque
a questão de salvação por obras, entre outros dilemas, é esse, né? Você nunca sabe se você já fez que chega. Você completou a cota ou ainda não? Se completou, mas ele sabia também que não completava, né? Porque o homem é incapaz de completar sua cota sozinho, né? Mas ele sempre via naquela angústia na sua alma. E aí ele se tornou um padre, começou a pregar a palavra de Deus, começou dentro de poucos anos, logo depois em 1512, em 1505 ele foi para o convento, em 1512 ele já se tornou um doutor em teologia, por ser muito habilitado, muito capacitado, né? E começou a ensinar, começou a dar aula, começou a pregar e começou a estudar muito a palavra de Deus. Mas ele vivia naquela angústia no seu coração. Certa vez ele foi para Roma nesse tempo, ele foi para Roma lá, e ele subiu as escadas da catedral lá em Roma, subiu tudo de joelho. Cada degrau ele orava um Pai Nosso, porque era uma penitência que ele tinha. Chegou lá em cima com o joelho, com certeza, né? Do jeito que estava, né? Subindo todos os degraus de joelho. E cada degrau ele orava um Pai Nosso ainda, para ver se Deus aceitava ele. Mas ele viu que ele chegou lá em cima e não sabia se Deus tinha aceitado ele ou não. E aí ele, estudando a Bíblia, ele se deparou, especialmente preparando seus sermões, suas palestras, como doutor em teologia, ele deparou com o estudo de Romanos. E ele estudando, preparando seus estudos em Romanos, ele foi entender, ele deparou com Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E aí, completando com esse texto de Romanos 13, ele foi estudando toda a epístola, né? Ele viu ali, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aí, ele entendeu também, Romanos 3, 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Aí ele entendeu que não era o que ele fazia, mas sim era o que Jesus tinha feito por ele, que levava ele à salvação, que levava ele à vida eterna. E isso clareou seu coração, clareou sua mente, e ele passou a entender que a obra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, é adquirida, nós a recebemos por meio da fé em Cristo Jesus. E aí ele então preparou suas 95 teses para combater justamente esses erros, esses absurdos da igreja, né? E é interessante, quem nunca leu essas teses, seria interessante ler. O livro de Concórdia tem outros escritos que tem as 95 teses, eu já li elas todas, né? É bastante coisa que Lutero escreveu, e uma linguagem profunda, a linguagem erudita que ele usa, né? A coisa até não tão fácil para se entender, né? Mas, entre outras, ele estava combatendo. Ele combatia a infalibilidade papal, ele combatia o celibato de padres, e acima de tudo ele combatia a venda das indulgências. Então ele fez um apanhado de 95 pontos, que são 95 teses, e colocou lá no castelo de Wittenberg, e lá ele afixou aquelas teses na porta do castelo, convidando as pessoas para debater o assunto com ele, que era comum na época, como hoje se faz uma audiência pública que vai tratar de alguns assuntos na sociedade, né? Ele colocou as suas teses, seus pontos, esclarecendo e chamando o povo para uma conversa, para um diálogo, para esclarecer esses pontos que ele colocou. Por isso ele colocou os 95 pontos lá. Só que o povo não veio para debater com ele. O povo se enfureceu contra ele tremendamente, né? Eles não vieram para debater, porque primeiro nem conseguia debater com ele, né? E segundo, o poder dominante partiu para cima para abafar, para destruir aquele trabalho que Lutero estava fazendo e estava nascendo ali. E assim foi por um determinado tempo, e isso chegou ao conhecimento do Papa, chegou ao conhecimento de Roma, esse trabalho do padre que era Lutero na época, né? E ele foi chamado, entre outros debates e outras conversas, ele foi chamado em 1521 para fazer sua retratação na dieta chamada Dieta de Worms, lá na Alemanha, onde reuniu toda a cúpula da igreja dominante na época, da igreja romana, né? E aí então chegou na hora que foi exposto o assunto e falado, debatido ali a realidade de Lutero, né, os pontos dele, e aí ele foi convidado a falar e a renunciar. E aí naquele dia ele ficou simplesmente, se deu ao direito de ficar em silêncio, não falou nada naquele dia, e o povo ficou furioso.
E aí ele disse, ó, amanhã eu vou dar minha resposta. E aí deu um balde de água fria, foi tudo embora. No outro dia voltaram para a mesma reunião. E aí, depois pôs tudo e falar de novo. Quando chegou no momento que o dirigente da reunião disse para Lutero, agora Lutero é sua vez para você se retratar. Aí Lutero pegou a palavra, foi lá na frente, na assembleia. Houve um grande silêncio. Lutero se fez um silêncio total ali também, muito sério, que era uma situação muito delicada, muito difícil também para Lutero, né? Aí as pessoas esperavam a voz da retratação de Lutero. Aí ele disse assim: não posso, não devo e não vou me retratar. Que Deus me ajude. E encerrou o assunto. Com certeza ninguém esperava isso dele, né? Com certeza, pelo menos as autoridades da época, o poder dominante da época de Roma, né, não esperava isso. Mas ele sabia do risco de vida. Os outros antecessores deles sabiam que ia para a fogueira, né? E sabia que com ele poderia não ser diferente. Mas ele disse: não posso, não devo, não vou me retratar. Que Deus me abençoe. E nos seus comentários ele disse que ele não podia agir contra a sua consciência. E inclusive ele deixou um desafio: a menos que vocês me convençam pela palavra de Deus, se eu tenho algum erro, a menos que me convençam pela palavra de Deus, senão não vou me retratar. Mas como não tinha como combater ele na palavra, né, porque ele realmente estava certo e os outros errados, né, então a coisa ficou realmente difícil. E aí ele foi excomungado. E aí ele foi, aquela excomunhão ali era uma maldição, né? Ele poderia ser morto. Qualquer pessoa que o matasse, ele ganhava ainda o perdão do Papa, alguém que o matasse. E aí ele saiu daquela situação. Teve as pessoas que também dependiam do trabalho de Lutero, que já tinham entendido o seu trabalho, porque já tinha uns anos ali que ele estava pregando isso, né? Uns anos no seu trabalho já. Isso foi em 1521, do ano 512 ele já começou a trabalhar, começou a pregar, né, e estudar. Então foi um período que ele entendeu, que ele preparou muito esses assuntos, né, e até ali ele já tinha bem claro a luz do evangelho no seu coração. E tinha muitas pessoas que o defendiam também. E ali Deus usou o príncipe Frederico, que levou ele e levou para o seu palácio e guardou ele lá, escondeu ele lá por um tempo. Ele ficou mais de um ano ali, que senão com certeza eles teriam matado ele, né? E lá ele ficou no palácio lá do príncipe Frederico, no castelo de Frederico, né? E lá ele foi protegido, sua vida protegida, até trocou de nome, ficou um tempo sendo conhecido por Jorge, né? Para camuflar a situação. E nesse tempo ali ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. Nesse tempo a situação da igreja era tão difícil, tão complicada, que chegou ao ponto das vendas de indulgências. Do ano de 1200, já 1150 por aí, 1180, quando foi morto Pedro Valdo, em 1174, a Bíblia foi retirada do meio do povo. Praticamente 300 anos, de 1200, um pouquinho antes, até 1500, o povo não tinha uma Bíblia na mão. Só os padres que tinham a Bíblia na mão. O povo comum, chamado leigo, não tinha a Bíblia na mão. Então já pensou? 300 anos. E aquelas gerações eram gerações que passavam rápido, que naquele tempo eles viviam menos do que nós hoje. A nossa longevidade hoje é muito mais do que desde na época. Tanto é que Lutero viveu 64 anos, morreu com 64 anos de vida. Calvino morreu mais novo do que Lutero, depois também. Então quando chegou na situação que foi retirada a Bíblia do meio do povo, então foi uma situação muito delicada. Ali que foi-se ao ponto de as vendas de indulgências crescer cada dia mais. E eles arrecadaram muito dinheiro com isso. Por isso, eles se revoltaram muito contra Lutero, porque especialmente em outros pontos todos, Lutero condenou veementemente a venda das indulgências, porque pagavam um preço para poder ir para o céu.
A pessoa viva pagava um preço para poder, quando morresse, ir para o céu. Quem já tinha morrido, quem tinha parente que já morreu, aí pagava um certo valor para rezar uma missa, para ele sair do purgatório para ir para o céu. Então a coisa estava bem organizada para arrecadar dinheiro de todas as formas para construir a Basílica de São Pedro, que hoje é um dos monumentos mais ricos do planeta. Está lá no Vaticano. A maior concentração de riqueza no mundo está lá no Vaticano hoje. E foi a preço de custa de sangue de muitas vidas, infelizmente. E aí chegou nesse ponto em que Lutero, Deus protegeu a sua vida, e ele começou a propagar o seu trabalho, escrever, traduzir a Bíblia, para trazer justamente para a língua do povo, para o povo poder entender, compreender e conhecer a Bíblia e a vontade de Deus novamente. Desses 300 anos foi chamado Idade das Trevas, porque realmente o pecado imperou terrivelmente ali. Nem Bíblia as pessoas não tinham mais, né? O que ia se esperar de uma sociedade sem Bíblia? Hoje, com todas as Bíblias, o livro mais vendido no mundo, mais lido no mundo, que é a Bíblia, hoje a gente vê ainda tantas aberrações no meio da sociedade, né? Quanto mais naquele tempo que nem tinha mais uma Bíblia, ninguém nem se conhecia uma Bíblia. E ainda as missas eram rezadas em latim, e o povo não entendia latim. É uma graça, né? Eu chegar aqui e falar em russo para vocês, ou chinês, e que nenhum não está entendendo nada. Era desse tipo a situação. Era realmente lamentável. Era um espírito de miséria, satanismo, um satanismo com tanta força que até revoltante. Para a gente estudar a história hoje, até revoltante você ver isso, né? Infelizmente. Só que muitas pessoas fazem de conta que isso nunca aconteceu, nunca existiu, e alguns ficam até bravos quando você fala a verdade, né? Mas infelizmente essa é a verdade. Mas Deus preservou a vida de Lutero. A profecia de João Russo se cumpriu. Quando o cisne se levantou, não puderam colocar a mão nele. Deus o preservou, porque senão tinha eliminado ele também. Deus o preservou porque Deus já estava cansado de ouvir as aberrações da liderança daquela época. Que evangelho que se pregava. Na verdade, evangelho não se pregava mais, se pregava um monte de outra coisa, menos o evangelho de Jesus Cristo, né? E quando Lutero se levantou para pregar esse evangelho, a coisa realmente ficou complicada para a vida dele. Passou muitas dificuldades, muitas perseguições, mas Deus o sustentou e Deus deu graça, né? E ele pôde traduzir toda a Bíblia para o alemão. Depois no fim da vida de Lutero se levantou João Calvino, né? Que ele traduziu a Bíblia para o inglês, e outros depois na história foram, dentro de poucos anos, a Bíblia foi sendo traduzida em muitas outras línguas da Europa, e depois chegou até nós aqui no Brasil, tempos depois, né? Graças a Deus, nós hoje somos resultado do trabalho da reforma, do trabalho de Lutero, de 1517. Depois desse trabalho da reforma, quando na verdade começou em 1517, né? Mas se propagou por muito tempo, né? Lutero teve 29 anos de vida ativa, de trabalho, assim, bem ferrenho, gastando toda a sua vida pela causa do Evangelho. Ele conseguiu escrever, traduzir toda a Bíblia, conseguiu fazer comentário na maioria dos livros da Bíblia. Ele fez comentários, versículo por versículo deles. Conseguiu escrever 2 catecismos, o catecismo maior e o catecismo menor, que nós temos hoje como regra de instrução para nós, né? São livros resumidos, né? São resumo da escritura sagrada, da Bíblia, mas que são bem concentrados e que tem uma riqueza muito grande para o nosso ensino hoje, né? O catecismo maior e o catecismo menor. Agora, depois da reforma, com o trabalho da reforma, o mundo passou a ser diferente, o mundo passou a ser outro. Nós podemos colocar umas avaliações nas etapas do mundo, da história. De Adão até Noé, houve um período lá das gerações que culminou com o dilúvio. De Noé e sua família, que deu a nova geração dali para frente, né? Podemos colocar, vamos dizer, até Abraão, quando Deus chamou Abraão para se tornar uma nação, fazer um povo de Abraão uma nação que temesse a Deus, onde Deus pudesse manifestar o seu nome, a sua graça e o seu poder, né? Depois vem Moisés, o povo vai para o Egito, né? E vem Moisés como libertador, né? E começou outra fase que foi do templo, dos sacrifícios e da lei, até Jesus. De Jesus para frente a coisa caminhou até nossos dias, mas nesse período que o mundo se dividiu ali,
antes de Cristo e depois de Cristo. Toda a história da humanidade está antes de Cristo ou depois de Cristo, né? Não é aquele AD e AC ali que faz a mudança, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas de Cristo até na época da Reforma, a igreja tinha chegado a uma decadência total, né? Que já não se pregava mais o Evangelho. E aí então, com a Reforma de Lutero, trouxe de volta a Bíblia para o meio do povo, né? E as pessoas puderam conhecer o Evangelho novamente, e Deus restaurando a mensagem, a verdadeira mensagem então do Evangelho, né? E dali para frente, da Reforma Protestante para cá, de 1517, o mundo passou a ser outro. A ciência passou a ser outra. A ciência se desenvolveu, que até ali não podia fazer experimento, pesquisa, era tudo proibido, era uma proibição terrível, que os papas tinham uma proibição terrível em cima da igreja, né? A ciência se desenvolveu dali para frente, foi quebrado aquele cadeado da miséria, da escuridão. A medicina passou a ser diferente, desenvolveu dali para frente. A agricultura passou a ser diferente dali para frente. A imprensa, porque daí ali se levantou Gutenberg, né, que inventou a imprensa e mudou o mundo com a questão da escrita. Nesse que naquela época era um sacrifício danado, fazer aquelas letras cunhadas na pancada ali, né, mas era difícil, mas muito melhor do que quando não tinha, né, e o mundo se desenvolveu. Na educação, houve uma mudança de educação, porque Lutero incentivava as pessoas a aprender a ler e escrever. O mundo que escraviza os outros, como hoje faz o comunismo, todo esse socialismo de esquerda maligno que existe, eles fazem questão de manter as pessoas na escuridão, fazem questão de manter as pessoas na cegueira, pessoas incultas, sem cultura, sem conhecimento, sem esclarecimento, porque uma pessoa sem esclarecimento é mais fácil você dominar ela. Deus fazia questão de não ter mais educação, cultura, nada dessas coisas, para manter o povo na cegueira. Por isso ele tirou até a Bíblia da mão do povo, né? Aqueles 300 anos ali. Mas Lutero, com a tradução da Bíblia, ele incentivou as pessoas a criar escolas para alfabetizar o povo, para o povo poder ler Bíblia. Lutero queria alfabetizar o povo, para o povo poder ler Bíblia. E sempre incentivou as igrejas ter suas escolas. Quem é mais antigo, lê na história, você vai ver que foi comum as igrejas luteranas mais antigas ter suas escolas. Eu lembro disso. Eu vivi isso ainda lá no Espírito Santo. Eu lembro quando veio o primeiro professor, o meu primeiro professor foi do estado, que veio dar aula, mas o primeiro que veio na região. Antes aqui não existia professor do estado, na região nossa não existia. E eu creio que a maioria foi assim também. E aí quando se reunia a igreja, normalmente a escola era na igreja mesmo, às vezes fora, num local que eles construíam ali, o povo da igreja construía, né? Minha mãe foi professora dessa escola por muitos anos, ou escola da igreja, porque não existia escola do estado. Depois, isso tem uns 50 e poucos anos, que apareceu os professores do estado, né? E hoje tem a educação tudo, escolas públicas, né? São mantidas pelo estado. Mas naquela época não era assim. Então a educação foi sempre defendida e muito incentivada por Lutero, depois pelas igrejas luteranas, para justamente o povo se esclarecer para poder ler Bíblia, né? E a teologia nem se fala, deu uma diferença muito grande depois dessa época da Reforma, né? Mas o tripé básico do trabalho de Lutero pode ser resumido em 3 pontos. Alguns colocam em 5, né? Mas queremos destacar 3 pontos, que é chamado o tripé da Reforma: só a graça, só a fé, só a escritura. Sola gratia, sola fide, sola escritura, no latim. Só pela graça, só pela fé, só pela escritura. Então esse foi o tripé do trabalho de Lutero. Zelou, gastou sua vida para poder manter de pé e trazer de volta o conhecimento da graça de Deus, a salvação exclusivamente pela graça. Nós cantamos aquele primeiro hino de hoje, né? A maravilhosa graça, somente pela graça de Deus. Deus usando a sua misericórdia, concedendo o seu amor, o seu perdão a quem não merecia. Pecador que não merece, nenhum pecador merece, mas Deus por graça concede o seu perdão, o seu favor, concede a salvação, mas Ele concede por meio da fé. Por isso o justo viverá pela fé. Por isso foi esse o texto básico da vida de Lutero e o trabalho que ele tanto enfatizou.
salvação pela graça, que nós não somos capazes de fazer. Ele tentou fazer tudo para agradar a Deus, mas não conseguia. Sua consciência o atormentava, porque eu não sabia se ele tinha feito que chega. E nunca fez que chega mesmo, né? O homem não é capaz de fazer o que chega para a sua salvação. Então, somente pela graça de Deus, somente por meio da fé, porque é pela fé que nós nos apropriamos e recebemos a graça de Deus na nossa vida. Por isso é pela fé, só pela fé. E é o que o texto diz ali, que nós temos lido, né? Justiça mediante a fé para os que creem em Cristo Jesus. Salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E pela Escritura, porque a Escritura é a fonte segura que esclarece a vontade de Deus para a nossa vida. A Escritura é a infalível palavra de Deus que revela os desígnios de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Então, por isso, só pela graça, por meio da fé e através da Escritura, porque ela revela, ela ensina a graça de Deus, o caminho da fé em Cristo Jesus. E eu quero mencionar alguns legados da reforma. Esse assunto é tão grande que dá para falar pelo menos uma semana sobre isso, né? E eu amo esse assunto porque é um assunto que empolga o coração da gente, né? Nós somos fruto desse trabalho. Nós hoje somos fruto desse trabalho da vida de Lutero, da dedicação da vida de Lutero especialmente. Alguns legados que a reforma trouxe, especialmente quando falamos da reforma, especialmente a reforma de Lutero, que foi o principal. Trouxe a Bíblia de volta para o povo. Esse foi fundamental, trazer a Bíblia para o povo. As gerações ali não conheciam mais a Bíblia. Ele trouxe a Bíblia para o povo, traduziu na linguagem do povo, no caso para o alemão, traduziu a Bíblia para o alemão, para o povo poder ter a Bíblia de volta, poder ler, poder entender e compreender. Ensinou a salvação enfaticamente pela graça de Deus, por meio da fé, como revela a Escritura. Isso aí Lutero foi enfático em todos os seus escritos. Ele fala sobre a graça, sobre a fé e sobre a veracidade da Escritura. Então foi assunto básico para a vida dele, e tema que em todos os assuntos ele colocava esse contexto: salvação pela graça, por meio da fé, através da Escritura que revela essas verdades, né? Ele também trabalhou sobre a infalibilidade da Bíblia. Naquela época a palavra final não era da Bíblia, a palavra final era do Papa, e o Papa estava considerado acima da Bíblia, e Lutero trabalhou para tirar isso de volta. É por isso que eles não aceitaram a ideia de Lutero, porque Lutero não queria fazer uma nova igreja. Lutero queria trazer a igreja original da Bíblia, onde tinha 1000 e tantos anos, tinha saído fora, onde estava tão longe que vendendo até indulgência para pagar para poder ir para o céu. Então Lutero queria combater as heresias, para trazer a igreja para a pureza do Evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram. Então ele combateu as heresias e enfatizando a infalibilidade da Bíblia, da palavra de Deus. Lutero também trabalhou trazendo a revelação de um Deus de amor, porque Deus na época era pregado como Deus de irado, Deus iracundo, que odiava o pecado, odiava o pecador, né? Que não queria saber do pecador, que estava virado contra o pecador, que estava com sua ira sempre contra o pecador, que o pecador nunca estava bem com Deus, né? E pregava o ódio de Deus contra o homem. Lutero pregou o contrário, pregava o amor de Deus para com o homem, mesmo o pecador. Deus tem um amor especial por cada pecador. Por isso que ele enviou Jesus para morrer, para dar a vida por nós, né? Deus também, ou Lutero também, condenou a idolatria. Trabalhou muito contra a idolatria. Já na época, né, a idolatria estava muito avançada no meio do povo, cheio de ídolos. O povo era idólatra. E o primeiro mandamento que Deus condena é a idolatria: não terás outros deuses diante de mim. Então Lutero trabalhou muito contra a idolatria, condenando a idolatria e levando as pessoas a desfazer das suas imagens, de escultura, né? Infelizmente hoje nós vemos no Brasil que ainda é um país com a maioria idólatra. Infelizmente. Quantas casas eu chego de amigos meus que está cheio de santo para todo lado, um na sala, um no quarto, um para lá, um para cá, um na cozinha, né? Que você sente às vezes até mal com aquela situação, né? Dá vontade de falar: olha, arranca isso aí daí, joga isso fora. Para quem está com isso aí amaldiçoa a sua vida. Você acha que é bem? Isso é maldição para a sua vida. Deus diz que o idólatra vai para o inferno. E as pessoas estão cheias de idolatria, né? Lutero condenou muito a idolatria.
Lutero também condenou o celibato dos padres. O padre não podia casar. A Bíblia diz que quem condena o casamento é doutrina de demônio. E Lutero combateu isso ali, né? Tanto é que Lutero logo depois casou, inclusive casou com a freira, né? E teve sua família e foi feliz. Acertou na sua decisão, né? Lutero também resgatou o sacerdócio universal, que é uma herança que nós temos da reforma. O que é o sacerdócio universal? O sacerdócio universal é que todo cristão tem uma função, tem um chamado, tem um propósito, tem uma obra a cumprir aqui na terra. O sacerdote é isso, é fazer a sua parte, é apresentar a sua vida a Deus e você buscar diante de Deus a orientação de Deus para a vida do povo. Isso é a função do sacerdote. E a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, mas na época não existia nada disso mais. Não existia, era só o padre e a liderança e mais nada, mais ninguém. E Lutero trabalhou para que cada membro, cada filho de Deus desenvolvesse seus dons e talentos, suas funções, como a Bíblia diz que nós temos dons e talentos, né? Como Jesus contou a parábola dos talentos, ele contou que um tem 5, um tem 2 e um tem 1. E o que tem nenhum ele não contou. Já observou? Por que ele parou em um talento? Porque não existe ninguém sem nenhum talento. Não existe ninguém imprestável que não serve para nada. Pelo que não tem 5 talentos nem 2, mas pelo menos um tem. Agora o que existe são pessoas que não desenvolvem o seu talento, não desenterra isso. Aí tem muitos que não desenterram o seu talento, mas não é que não tem talento. Então tem muitas pessoas que vivem achando que não tem capacidade, não tem condições para servir a Deus, às vezes até na igreja, eu não sei fazer, não posso fazer, não consigo fazer, que eu não sou capacitado para isso. Mas não, pelo menos um talento você tem. Se você é um filho de Deus, onde o Espírito de Deus mora na sua vida, no seu coração, pelo menos um talento você tem. Agora você precisa descobrir, buscar em Deus para desenvolver esse talento da sua vida, né? Isso aí sim. Mas Lutero trabalhou para trazer sacerdócio universal. Inclusive em 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro escreve bem lá assim, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a nossa função como sacerdócio do Deus Altíssimo, sacerdotes servos do Deus Altíssimo, para proclamar as verdades de Deus. Em Efésios 2,10, o apóstolo Paulo também escreve: nós somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós fomos criados para servir a Deus, nós fomos criados por Deus para fazer a vontade do Senhor. E isso Lutero trabalhou com muita ênfase para restaurar, trazer para o meio do povo novamente, os cristãos se desenvolver, servir a Deus, desenvolver suas habilidades, seus dons e talentos também, né? Lutero também defendeu a Santa Ceia como presença real e o batismo como sacramento. Então, duas grandes ênfases, graças a Deus, né? Eu me sinto muito feliz de ser um defensor dessa ideia, né? E eu vou dizer uma coisa, nessa ideia de Lutero, eu sou muito luterano, hein? Batismo e Santa Ceia, presença real da Santa Ceia. Jesus disse: tomai e comer, esse é meu corpo, tomai e beber, esse é meu sangue. Isso significa presença real. Jesus falou isso, os apóstolos ensinaram, e Lutero trouxe esse ensino de volta. Apesar que muitos discordam, mas discordam porque querem discordar, né? Mas a Bíblia diz: isso é meu corpo, isso é meu sangue. E sobre o batismo também, o batismo como sacramento, né? Como os dois sacramentos do Novo Testamento, especialmente nas questões da ceia e do batismo, dois sacramentos que nós temos presente também, né? Lutero também defendeu a liberdade religiosa, que na época era a perseguição, era coisa horrenda, terrível, né? Lutero defendeu a liberdade religiosa. Todo mundo tem essa liberdade para poder servir a Deus, fazer a vontade de Deus, cada um na sua habilidade, nas suas condições, na sua capacidade, mas para poder servir a Deus com liberdade, né? Então foi um trabalho assim bem completo e muito amplo que Lutero fez. E, inclusive ele escreveu muitos comentários da Bíblia, né? Ele escreveu comentários, livros e livros da Bíblia, fazendo seus comentários, né? Que é uma riqueza muito grande, né? E inclusive tem até poucas traduções, né? Nem muitos são traduzidos, né? Porque fica um livro difícil, caro até de se fazer, né? Mas Lutero fez muitos comentários da Bíblia e deixou também os catecismos, o maior e o menor, escrito, né? Como resumo das doutrinas sagradas para o pai e a mãe ensinar a sua família e os seus filhos, né? Mas eu queria destacar especialmente nesse final aí, para
ser tão longo, eu queria destacar as duas coisas principais, vamos dizer assim, que Lutero trabalhou tanto. Em primeiro lugar, é a salvação pela graça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Não tem como ser diferente. Jesus deu a sua vida por nós, Jesus morreu por nós, Ele fez tudo perfeito e completo lá na cruz por nós. E Deus oferece essa graça sem nós merecermos, inteiramente por sua misericórdia e compaixão. E nós a recebemos por meio da fé, acreditando, nos apropriando do que Jesus fez por nós. Então isso é salvação pela graça por meio da fé. É o que a Escritura ensina, né? E o outro ponto em destaque é o sacerdócio universal. Eu queria destacar um pouquinho aqui a importância do sacerdócio universal. Todos nós temos a função, todos nós temos habilidade, todos nós temos talento para ser desenvolvido, do mais novo até o mais velho. Todos nós temos algo a contribuir para o reino de Deus. E nesse contexto eu queria dar uma ênfase nesse sentido aqui para os irmãos. Eu e você temos chamado de Deus para cumprir aqui na terra. Eu e você temos uma missão para cumprir aqui na terra. Independente do seu trabalho, da sua profissão, do seu trabalho que você faz, independente da sua renda, né? Nós temos um chamado de Deus para cumprir aqui na terra. E está dentro desse contexto que Lutero tanto enfatizou. E eu queria tentar despertar seu coração para essa realidade. Talvez você ainda não sabe, você falar do seu talento, do seu dom, talvez você fica meio até às vezes sem saber, né? Mas começa a orar, começa a se preocupar com isso, começa a se importar com isso e começa a orar, buscar Deus, pergunta diante de Deus, qual é o dom, qual é o talento, o que o Senhor espera de mim, qual é a parte que eu posso melhor contribuir para o teu reino, dos meus dias aqui na terra. A geração nossa hoje é a geração da vez de fazer a obra de Deus aqui na terra, para os nossos dias. Nós somos incumbidos de Deus para fazer a obra dele aqui na terra. E cabe a você, cada um de nós, analisar como nós podemos dar a nossa contribuição, porque sem talento nenhum não tem nenhum. Jesus começou de 5, 3, 2, ou podia até 5, 4, 3, 2, 1. Todos ali vai ter, um mais, outro menos, né? Mas sem nenhum não tem ninguém. Se ele tem o Espírito de Deus presente na vida dele, ele tem talento e habilidade, porque é o Espírito Santo que nos capacita. Quem nos dá talento é o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está presente, vai mover, vai agir, vai fazer, vai abençoar e vai produzir e vai dar resultado. Então eu gostaria de incentivar o seu coração a você analisar e pensar, perguntar diante de Deus como você pode contribuir para o reino de Deus aqui na terra, como você pode contribuir melhor para o progresso do reino de Deus, como você pode contribuir melhor para a igreja aqui em São Miguel, Guaporé, lógico auxiliado pelo pastor Dirceu, como você pode dar a sua melhor contribuição. Eu acredito que tem várias pessoas que contribuem, que ajudam aqui, né? Mas eu acredito que tem mais pessoas que podem desenvolver seus talentos para ter mais pessoas ajudando, com certeza, né? Eu queria deixar isso como desafio ao seu coração, para que nessa noite você possa colocar seu coração diante de Deus e perguntar: Senhor, como eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer melhor? Me ajuda para que eu possa cumprir o meu chamado, para que eu possa cumprir a minha missão, para que eu possa desenvolver o meu talento. O que o Senhor tem para mim? Me ajuda, me abençoa, quebra as barreiras, quebra as resistências, quebra as dificuldades, me abençoa, me capacita, porque eu quero te servir. O mais importante nessa situação é você dizer: Senhor, eis-me aqui. É você se dispor a se colocar diante de Deus e buscar a vontade de Deus. Você pode estar certo que Deus vai te levantar muito mais do que até hoje, e tem coisas extraordinárias que Deus quer fazer através da sua vida também, de cada um de nós, né? Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, e Deus age hoje através da igreja, Deus age através dos filhos de Deus, dos que compõem a igreja de Jesus. E Deus quer contar comigo e com você, com certeza. Que Deus assim nos abençoe. Amém.